Olá, pessoas queridas. No episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas, vamos falar sobre crédito financeiro. Antes de escolher qualquer crédito, devemos ter aqui em atenção um conjunto de questões que os nossos queridos convidados, já aqui comigo em estúdio, vão responder. Prazos, mensalidades, taxa de esforço, tudo aquilo que precisamos de saber antes de optar pelo melhor crédito. Fiquem connosco, aproveitem já aqui, já que estão no nosso canal. Antes de apresentar os meus convidados, subscrevam o canal, ativem notificações, deixem-nos os vossos comentários, nossas questões, estamos sempre atentos ao vosso feedback e, muito importante, os vossos likes. Venham daí comigo conhecer os nossos convidados de hoje. Para o episódio de hoje já tenho comigo em estúdio o Hugo Marinho, 321 Crédito. Olá, Hugo, muito bem-vindo, bom dia. E o Henrique Henriques, da Credibom. Olá, Sofia, muito bem-vindo. Obrigada aos dois por estarem connosco e por se disponibilizarem para responder aqui a uma série de questões que nós temos sobre crédito, este tema que nos traz aqui. Ia começar por fazer esta pergunta para os dois, para perceber aqui melhor, para quem nos está a ver e a ouvir, que tipologias de créditos é que quer a 321 Crédito, estou a dizer bem, não estou? Está a ser bem. Quer a Credibom tem para oferecer, portanto, indicar aos clientes. Imaginem que eu era aqui imaginem que pode-se vir a ser, quem sabe, uma cliente vossa e chegava lá e não sei nada sobre crédito, o que é que vocês têm para me oferecer? Posso começar? Eu, se calhar, mais simples, pelo menos, a propósito disto, começaria por referir que a 321 Crédito é uma instituição financeira de crédito especializado e com uma longa história e experiência acumulada, que é parte do Grupo Banco CTT desde 2019. Nós atualmente temos uma oferta fortemente especializada no crédito aos consumidores, mais especificamente crédito automóvel para a compra de viaturas usadas. E financiamos até 100% do valor das viaturas, com prazo máximo até 120 meses. Fazemos o financiamento na modalidade de taxa fixa ou taxa variável, consoante a opção do consumidor. E destacava ainda que, no nosso caso, as nossas soluções de crédito automóvel estão disponíveis apenas através de uma rede de distribuição com mais de 1.200 pontos de venda, assenta em parcerias com stands automóveis espalhados por todo o país, stands automóveis que estejam registados como intermediários de crédito junto do Banco de Portugal e que atuam através de um contrato de vinculação com a 321 Crédito. Esta rede acaba por assegurar uma vasta cobertura de todo o território nacional e, eventualmente, aproveitaria para referir que também, neste caso, no nosso segmento de crédito para viaturas usadas, hoje a 321 Crédito é uma instituição de referência com uma posição de top 3 em termos de cota de mercado. Só para uma provocação aqui ao Henrique. Só aqui, não é? Para começar bem. Não fez bem o trabalho dele, sim senhor. Está bem feito. Vou tentar responder à letra. Bem, do lado do Credibom, pronto, fazendo um bocadinho também história, o Banco Credibom é um banco, portanto, que está no mercado há cerca de 28 anos, portanto, já tem alguma história, alguma solidez no mercado. Em termos de produtos, temos um arranjo um bocadinho mais alargado do que aquilo que o Hugo referiu, porque temos produtos que vai desde o crédito pessoal ao crédito ao consumo para a aquisição de algum bem, que poderá ser um crédito automóvel, obras, produtos para o lar, férias, portanto, tudo aquilo basicamente que um cliente queira num projeto de vida, ou mesmo para fazer o seu sonho de vida, a Credibom está cá para tentar ajudar e tentar concretizar. Nós temos realmente um posicionamento em termos de mercado muito abrangente, eu diria, tanto que somos um banco quase global, a única coisa que não temos é crédito à habitação, praticamente. Fora isso, temos solução de financiamento para os nossos clientes em todos estes produtos. Aquilo que tentamos é encontrar a melhor solução para o nosso cliente e para isto é muito importante ter uma forma de estar, de compreender o que é aquilo que o nosso cliente pretende, qual é que é a solução que melhor se adapta a ele para podermos apresentar essa solução. Agora, entrando um bocadinho numa provocação com o Hugo, o Credibom, em termos de financiamentos, tem como core business o automóvel. Representa a grande parte daquilo que é o negócio do Credibom. Somos líderes de mercado, portanto, um bocadinho acima do terceiro. Mas isto também é uma área de negócio que eu acho que é muito interessante e, obviamente, hoje estamos em primeiro lugar. Com certeza que os nossos concorrentes tentam fazer o seu melhor
para nos tentar substituir nesta posição. Faz parte. E é aqui uma parte importante desta conversa, Sofia. Para além dos produtos, porque de facto os produtos não são assim tão diferentes entre eles, é aqui outros fatores que fazem também esta diferença, nomeadamente aquilo que é o serviço e aquilo que se fala muito na jornada do cliente, que às vezes faz esta diferenciação. E eu acho que o Credibom aí é também uma referência pelaquilo que é a qualidade do serviço que tenta prestar aos seus clientes. E um bocadinho só no detalhe dos produtos. Como eu referi, o automóvel é aqui a grande parte do negócio do Credibom. Nós somos referência e somos líderes de mercado. E um bocadinho no seguimento desta liderança, o Credibom quis também ir um bocadinho mais além. Portanto, para além de soluções de financiamento que hoje apresentamos, o Credibom achou que havia aqui uma parte de negócio quase para ajudar também a potenciar não só o negócio para os nossos clientes, mas também para os nossos parceiros, encontrar aqui algo que podemos fazer mais. E há cerca de 4 anos o Credibom arrancou como projeto, com uma plataforma de comercialização de viaturas usadas, o piscapisca.pt. Sim, sim. Claramente a Sofia já deve ter ouvido falar. E aqui numa lógica de encontrar soluções também para o cliente final e para os nossos parceiros. E, portanto, foi algo que veio ajudar também o mercado automóvel a ter soluções diferentes daquilo que existia anteriormente. E adicionalmente, porque hoje em dia também é um eixo muito importante para um cliente e fala-se muito, que é a questão da mobilidade. Portanto, não só o crédito tradicional, o ter a posse de uma viatura, mas, portanto, ter outras alternativas. E, portanto, a mobilidade, a questão do financiamento verde, e aqui nós tentamos estar um bocadinho na vanguarda do tema. E no Pisca-Pisca criámos há cerca de um ano uma secção específica sobre financiamento verde, não só para uma oferta de viaturas elétricas ou eletrificadas, portanto pode ser elétricas ou híbridas, mas também para desmistificar algumas das dúvidas que sentimos que os clientes têm hoje em dia. O que é a melhor opção? Um carro a combustão, um carro elétrico, um plug-in? E, portanto, a plataforma do Pisca-Pisca também tem essa intenção de ajudar os clientes na melhor opção e quando quiserem fazer a transição entre uma viatura, vamos dizer, de combustão mais antiga, para uma nova viatura, também saberem e obterem as melhores soluções. Então, o cliente consegue dentro da plataforma Pisca-Pisca entrar e, portanto, fazer aqui tem alguns filtros para perceber exatamente o que é que vocês têm a oferecer antes de chegar, digamos, à escolha final. Portanto, tem alguma autonomia para andar ali um bocadinho a navegar. E na 321 Crédito, o que é que... Este é um tipo de negócio diferente daquele que é o negócio nuclear de uma instituição de crédito. Obviamente aqui o projeto Pisca-Pisca, já agora os parabéns pelo sucesso que o portal e que a marca tem tido, mas é um negócio diferente. O nosso negócio assenta de facto nas parcerias que celebramos com os pontos de venda, os stands colaboram connosco por todo o país e que têm as suas próprias plataformas para divulgar os seus produtos, as suas viaturas, ou que recorrem à publicidade para as viaturas em venda em portais como o Pisca-Pisca ou os seus concorrentes como Stand Virtual. Nós preocupamos essencialmente em apoiar o consumidor através de um conjunto de informações sobre, neste caso, também a alternativa hoje mais sustentável, com as viaturas elétricas, os híbridos plug-in, mas recorrendo àquilo que é o nosso website, um website novo que lançamos no final do ano passado, juntamente com o processo de rebrand da marca 321. Não temos ainda, gostaríamos no futuro poder ponderar essa possibilidade, também soluções um bocadinho mais abrangentes, como é o caso da Credibom. Aqui tomar notas, não é? Tomar notas. Acho que sim, não é? Eu acho que a concorrência é espetacular, faz-nos sempre querer... É a concorrência que nos faz crescer e costuma-se brincar um bocadinho, mas é a realidade, é nos momentos mais complicados, seja porque a concorrência nos obriga, que nos faz crescer e desenvolver e encontrar novas soluções, portanto. Acho que é sempre uma mais-valia para todos. Então, imaginando que eu sou aqui um potencial cliente, preciso de um crédito, Hugo, quais são assim os pontos mais importantes
que vocês têm ou que alguém tem que ter em consideração, no meu caso, que conselhos é que me poderiam dar para, logo no início do processo, o que é que eu tenho que ter em consideração antes de pedir o crédito? Eu tenderia a responder-lhe de uma forma mais genérica, não tanto focada na 321, até porque a minha resposta é do Henrique, presumo, acabarão por ter pontos em comum, pelos pontos mais essenciais naquilo que é este processo pelo qual passa o consumidor. E eu começaria talvez por agarrar naquilo que o Henrique referiu quando falou de projetos. De facto, o acesso ao crédito é um aspecto essencial na nossa vida enquanto consumidores, precisamente porque nos permite comprar bens ou realizar projetos que de outra forma não seriam possíveis porque não dispomos do capital. É o caso da compra de uma casa ou da compra de um carro, que é o nosso negócio, dado o seu elevado valor. Mas também permite fazer face a necessidades, como despesas com educação, despesas com saúde. Em qualquer caso, recorrer ao crédito é sempre uma decisão que deve ser ponderada. E a minha resposta passaria também por referir que isto acarreta um conjunto de direitos, como o direito à informação, antes de ponderar a assinatura do contrato, mas também deveres, como o dever da contratação responsável e o dever de analisar a informação que a instituição financeira apresenta ao cliente. Por isso, quando o consumidor decide avançar com o recurso a um empréstimo, há um conjunto de aspectos que eu recomendaria que fossem considerados cuidadosamente. Mas quanto é que sou eu? Fazendo de conta que é a Sofia, ponderar se o crédito é indispensável e se de facto envolve bens e serviços que são imprescindíveis. Um carro, Por exemplo, um carro. Precisa de trocar de carro porque o agregado cresceu e essa resposta já é óbvia. Ponderar um montante de crédito a solicitar. Obviamente aqui, quanto maior o valor do empréstimo, consequentemente maior será o valor da prestação a pagar, tendo consciência de que esse é um encargo fixo que o agregado familiar passará a ter. Depois ponderar também a situação profissional, maior ou menor estabilidade nos membros do agregado para assumir um encargo financeiro novo. Ponderar se os rendimentos do agregado familiar são suficientes para o pagamento daquele crédito e de outros que eventualmente possam ter, assim como para todas as restantes despesas que o agregado familiar tem que suportar. Sobretudo aquelas que são regulares e são previsíveis e reservando sempre algum espaço para os imprevistos que nos vão ocorrendo. Eu diria que, desculpa interrompê-lo, mas eu diria que as pessoas, a todas essas perguntas, imagina, as pessoas fazem essas perguntas, as pessoas vão dizer sim, claro que sim, está tudo assegurado. E nós temos que fazer também um papel responsável na concessão do crédito, ajudando-os a procurar a resposta a estas perguntas. Quase aqui como um conselheiro, não é? Como um conselheiro. A pessoa está tudo certo. Exatamente. Por exemplo, quando fazemos o exercício aqui de avaliar a capacidade financeira do cliente, a sua solvabilidade, e entra aqui um conceito de taxa de esforço. Que a tendência do consumidor é achar sempre que o rendimento chega a pagar a prestação. Exatamente. Mas há aqui alguma margem que é preciso preservar e a taxa de esforço pretende refletir exatamente isto. No fundo, é uma percentagem do valor do rendimento líquido agregado que vai ser tomada com o encargo daquele crédito e dos créditos que existam e é uma boa prática que essa taxa de esforço não exceda os 50%, precisamente porque há todo um conjunto de outras despesas previsíveis ou imprevisíveis que o agregado tem que suportar. E, tendencialmente, um agregado com rendimentos mais baixos deve ter também uma taxa de esforço mais baixa, inferior aos tais 50%. Por outro lado, como recomendações finais, eventualmente, sugeria que o consumidor consultasse diferentes e várias instituições de crédito. Cada instituição define as características da sua oferta, que são necessariamente diferentes, desde as taxas de juros, comissões e custos associados ao crédito. Portanto, é sempre importante consultar as várias opções antes de tomar uma decisão, de forma a garantir que faz a escolha mais acertada. E para esse efeito, o consumidor deve recorrer à obtenção de simulações junto às instituições financeiras e ter em conta aquilo que lhe é entregue na ficha de informação normalizada, onde constam todas as características do crédito e todos os encargos que irá suportar. Tudo clarinho, tudo sem aquelas claro, letrinhas pequeninas. Com a ajuda da instituição financeira no esclarecimento de alguma dúvida, ou até recorrendo a um intermediário de crédito, os nossos parceiros, no esclarecimento dessas questões. Muito bem.
No Credibom, como é que fazem? As pessoas dizem, temos tudo assegurado, está aqui tudo impecável, vamos embora. Sim, eu depois daquilo que o Hugo explicou já não tenho muito para dizer, honestamente. Portanto, o Hugo foi muito bem, Hugo. Extremamente cirúrgico naquilo que são os pontos essenciais. Portanto, eu vou fazer um bocadinho mais um complemento do que propriamente estar a repetir aquilo que o Hugo disse, porque foi perfeito. Porque estas preocupações são, de facto, as preocupações mais importantes, não só para o lado do consumidor, mas também muito para a entidade que está a atribuir o crédito. E, portanto, eu diria que esta pergunta é uma pergunta muito interessante, quase olhando para as duas vertentes, porque as responsabilidades são ambas e cruzam-se. E eu diria que do lado do consumidor, tirando toda esta informação que já foi aqui partilhada, o primeiro pensamento do cliente é qual é o valor da mensalidade que eu vou pagar e qual a minha capacidade para o fazer. E, portanto, eu diria que essa primeira consciência é aquilo que leva e é o principal derivante para o cliente optar ou não para fazer um processo de crédito. E como é que o vai fazer? E, portanto, porquê? Porque hoje em dia se fala muito na questão das taxas de esforço e da solvabilidade, e é muito importante que os clientes já tenham consciência que isso hoje é muito importante. Muito importante também para a entidade que vai atribuir o crédito, porque vai ser um fator decisivo para o fazer. E, portanto, eu diria que há aqui um balanceamento dos dois lados, que é aquela que é a vontade do cliente, que às vezes pode ser direcionada para algo que está fora da sua capacidade financeira, e a capacidade do racional para conseguir escolher a melhor opção para o fazer. Pronto. Aqui do lado do Credibom, o que nós temos na nossa, eu diria, experiência, na nossa expertise nesta área, é que temos equipas também muito maduras, muito experientes para poder ajudar o cliente nessa caminhada. Porquê? Porque lá está, o cliente numa fase inicial pode ter uma ideia que depois, à medida que vai avançando no processo, à medida que vai ser acompanhando, à medida que vai trocando algumas ideias, se calhar as coisas mudam um pouco mais à frente. E aqui as nossas equipas são equipas que tentam adaptar aquilo que é a solução mais adequada para aquilo que é as necessidades reais do cliente. E isto é preciso ser através de conversa muito franca, muito frontal, e é importante que o cliente também tenha essa transparência para dizer claramente o que é que pretende e como é que pretende. Isto é muito importante de o fazer, ajuda-nos muito no processo de atribuição de crédito, porque permite logo encaminhar o cliente de uma forma mais, eu diria, mais rápida e mais assertiva para aquilo que é a solução. Uma parte que o Hugo também referiu, porque nós também temos estas duas vertentes em termos de financiamento. Temos uma vertente de financiamento pessoal direto ao cliente final e outra intermediado, portanto, pelos nossos parceiros. E a parte dos parceiros também acaba por ter uma parte importante aqui, porque ao fazer parte do processo de financiamento, tanto da compra e venda de um bem, também devem ter essa responsabilidade de aconselhar os clientes àquilo que são as melhores opções, seja na aquisição de um bem, estávamos a falar de um carro, portanto, se calhar o cliente às vezes, aquilo que gostaria de ter pode não ser o melhor carro, a melhor solução para ele, okay? E portanto faz parte também, se calhar, dessas responsabilidades do tal intermediário de crédito, poder ajudar o cliente na boa solução. E também apresentar-lhe as boas soluções financeiras para aquilo que é a capacidade real dele. Aqui nós temos um ponto muito importante, e os colegas da 321 com certeza terão a mesma preocupação, de trabalharmos com aquilo que são os parceiros que nos dão confiança e dão confiança ao nosso cliente. Portanto, saber também que quando vai a um parceiro que trabalha com o Credibom, com o 321, com outros parceiros, que sabe que são parceiros que lhes vão dar uma confiança grande em todo o processo. Uhum. E cada vez mais sabemos que a forma como o processo decorre é algo que pode fazer com que tenha sucesso ou não, e perceber que o cliente é um cliente que a gente quer manter e de futuro. Portanto, se nós o pudermos ajudar numa fase inicial, com certeza que ele virá a ficar muito agradecido e será com certeza um cliente muito mais fiel. E aí, só antes aqui de passar à próxima questão, também aproveitar que temos aqui as pessoas que estão a ver e a ouvir connosco, e pessoas, espero que estejam a tomar notas. Quero não sei o quê, comprar um carro, quero trocar de casa, quero comprar uma casa. Aproveitem que já que estão aqui, subscrevam o nosso canal e ativem notificações para receber tudo em primeira mão, todos os conteúdos. Partilhem este conteúdo, não só este conteúdo, como os episódios que temos aqui, temos informação muito importante. E deixem os vossos comentários, as vossas sugestões. Então,
Estávamos aqui a falar um bocadinho em relação a este equilíbrio que que é importante que existe entre a razão e a emoção. Imagino que, né, todas as pessoas estão entusiasmadas em, no meu caso, trocar de carro e muitas vezes deparamos aqui com uma realidade entre aquilo que é possível, aquilo que gostávamos e aquilo que é possível. Agora imaginem que, ok, mantenho aqui a minha vontade de adquirir aqui um carro. Um carro, que é mesmo verdade. O que é que me pode ajudar a baixar a prestação? Imaginem que é assim uma coisa que está um bocadinho fora do meu orçamento familiar. O que é que me podia ajudar aqui? Um alargamento de prazo, um fiador? Quais são assim as componentes? Bom, no que se refere a um negócio muito especializado, que é desenvolvido pela 321, neste caso o crédito automóvel para viaturas usadas, e aqui provavelmente depois o Henrique terá uma resposta complementar. É um tipo de crédito muito padronizado em que a margem para negociação, por exemplo, a taxa de juro é mais reduzida. Ainda assim, em resposta à sua pergunta, o valor da prestação pode, obviamente, ser trabalhado, e sublinharia que o valor da prestação depende essencialmente de três fatores: o montante financiado, portanto, o montante que vai solicitar, a taxa de juro que é aplicada e a modalidade de taxa de juro que é escolhida, fixa ou variável, e o prazo de financiamento que se propõe contratar. No que se refere ao montante financiado, como lhe referi, a 321 e a maior parte dos nossos concorrentes financia até 100% do valor da viatura. Obviamente que a existência de uma entrada inicial é um aspecto que é valorizado na aprovação, é uma atitude que também de certa forma é responsável por parte do consumidor e acabará por contribuir para um montante de financiamento mais baixo, traduz-se necessariamente num valor de prestação mais reduzido. Recomendação aqui que se pondere sempre uma entrada inicial. No que se refere ao prazo de financiamento, aqui também por razões óbvias, é uma opção que é negociada com o cliente e quanto mais longo for o prazo, mais baixa será o valor da prestação, porque é um período de amortização mais longo. Um prazo mais longo deve ser devidamente ponderado, porque um prazo de 10 anos para a compra de uma viatura pode não ser adequado para aquele agregado familiar. Por último, a taxa de juro aplicada, que no caso de crédito, por exemplo, a habitação, é normalmente negociado. No nosso tipo de crédito há menos margem para tal, de todo modo a taxa de juros depende de um conjunto de variáveis. Três, essencialmente, no caso da nossa oferta. A primeira variável é a modalidade de taxa de juros. O cliente pode optar por uma taxa fixa ou por uma taxa variável indexada a Euribor. Neste tipo de crédito há uma maior preponderância da taxa fixa e tem uma enorme vantagem, que é permitir ao agregado familiar ter a certeza e a segurança de uma prestação fixa para a totalidade da vida do empréstimo. Uma outra variável que afeta a taxa de juro no crédito automóvel é a idade da viatura. Viaturas mais recentes tendem a ter associado uma taxa de juro mais baixa. E, por último, o prazo de financiamento, e aqui é o oposto, um prazo mais longo normalmente vem acompanhado de uma taxa de juro mais alta. Portanto, é ponderar todos estes fatores quando vai consultar uma instituição de crédito para negociar aquilo que é a melhor solução, aquela que mais se adequa à situação do agregado familiar. E aí há uma confluência de vontades, quer a instituição, quer o cliente, tem todo o interesse em encontrar a solução mais vantajosa e mais adequada à finalidade em causa e à situação daquele agregado em particular. Portanto, não basta só ter aqui a vontade, há aqui um conjunto de coisas, mas as pessoas têm, os consumidores tendencialmente já sabem, ou já deveriam saber, alguns destes requisitos, não é? Ter esta, mas da vossa experiência, Henrique, existe mais aqui, pesa mais no lado do consumidor a emoção de querer, gostava tanto de, e estes aspectos têm que ser, o óbvio, não é? Tem que ser repetido às pessoas. O que é que sentem? O que é que as equipas sentem? Sofia, eu diria que sim, até porque grande parte daquilo que é uma compra de um crédito de consumo é muitas vezes, e estamos a falar no automóvel principalmente, é muito uma compra emotiva. A compra de um automóvel, eu diria que é a segunda compra mais importante na vida de uma pessoa a seguir à casa. A casa. Não é? E portanto é de facto muito emotiva. É um momento sempre marcante.
e acaba por ser também algo que traz muita realização hoje em dia aos consumidores. Por isso, daí tanta vontade também de trocar com maior regularidade. Se calhar há muitos anos atrás um carro era um carro para uma vida, ficavam 20 e 30 anos com um carro até ele cair de podre, como se costuma dizer, não é? Pronto, ou atualmente não. Portanto, as coisas mudaram, o paradigma mudou. Obviamente isso também ajuda a que existam as financeiras, claro. Porque caso contrário não existiríamos. Mas indo um bocadinho à questão da Sofia, que a Sofia levantou aqui um ponto que também é importante. A questão do fiador, do avalista, se ajudaria nessa parte. Sim. Em termos de questão de mensalidade, não tem qualquer tipo de influência. Okay? Porque isso é mais uma lógica de garantia para a entidade financeira que está a fazer o financiamento. Ou seja, poderá ajudar à aprovação de um crédito. Não vai influenciar muito na questão da taxa de juros, nomeadamente naquilo que é o nosso segmento de negócio. Se calhar no crédito à habitação pode às vezes ajudar na tal negociação que o Hugo referiu. No caso do crédito ao consumo, é uma questão só de garantia e de facilidade de poder aceder ao crédito. Menos risco, não é? Exatamente, porque reduz o risco, porque o avalista será alguém que se vai substituir ao cliente no caso de incumprimento e, portanto, acaba por ajudar a entidade, no caso, no processo de recuperação. Aqui a questão da redução do valor das mensalidades, não há muita ciência, como o Hugo referiu, há 2 ou 3 pontos quando estamos a fazer a contratação do crédito. E é realmente prazo, taxa de juro, os principais elementos. Podemos depois pensar um bocadinho mais à frente, que é quando o processo já está financiado, o cliente já tem o seu crédito a decorrer e pode ter essa necessidade de fazer alguma redução de prestação porque está com uma dificuldade, tem algo e pode ser feito. E aí pode haver, eu diria, 2 formas que conseguimos encontrar. Uma é realmente fazer um prolongamento adicional do prazo, desde que seja viável mediante o prazo que já decorreu e aquilo que é os limites máximos definidos pelo Banco de Portugal. E a segunda é o cliente poder fazer amortizações durante a vigência do contrato. E aí tem 2 opções: amortizar e reduzir o prazo mantendo a prestação, ou pode amortizar e não mexer no prazo remanescente e, portanto, a prestação baixará. Por isso, eu diria que há estas 2 fases, é a questão inicial ou a questão já depois do contrato estar a correr. Por vezes, se calhar, os clientes não têm tanto esse conhecimento e por isso fala-se muito também na questão da literacia financeira. É importante os clientes terem alguns conhecimentos que os podem ajudar tanto no momento da contratação como no momento já depois da contratação, enquanto o contrato está vivo. E dar-lhes aqui esta direção. Mais uma vez eu vou dizer isto: as equipas internas, acho que será transversal às 2 entidades. É muito importante a forma como acompanhamos os clientes, tanto na fase inicial para os contratar, para os criarem como nossos clientes, mas é muito importante acompanhar o cliente durante a sua vida como cliente do banco. Porque ajudar um cliente nestas questões, como estamos aqui a falar, é extremamente importante. Eu acho que o Credibom fala muito bem. Temos esse ADN de tentar ajudar os clientes, perceber quais as necessidades dos clientes. Isto acaba por se refletir naquilo que estamos aqui hoje, nos prémios 5 estrelas, nas recomendações do consumidor, que são prémios que nos dão um orgulho imenso e que acaba por ser o reflexo deste trabalho que é feito diariamente pelas equipas e, obviamente, grande parte daquilo que é o sucesso do Credibom vem das equipas que fazem parte do banco e que colocaram o Credibom como líder de mercado no financiamento ao consumo. E as equipas, não é? O elemento humano faz aqui a diferença. Há aqui alguns aspectos que vocês referiram que, apesar de ter aqui algum conhecimento por experiência, não é? Por já ter contactado algumas entidades financeiras, mas há aqui alguns aspectos que vocês foram referindo que nesta parte não me lembrava, e portanto essa questão das pessoas serem sempre o elemento diferenciador, quer para um primeiro cliente, quer sobretudo nesse acompanhamento que o Henrique referiu e o que também já falou, que é do início até ao fim, e depois a pessoa poder, aquele cliente que fez esta jornada convosco, num próximo momento de crédito, de outra troca de carro, o que for, poder, ok, isto correu tão bem. Portanto, este correr bem não tem só a ver com a questão financeira, não é?
de conseguir o melhor crédito. O acompanhamento, a relação. Se me permitir, eu diria que eu há bocado referi, às vezes é nas alturas difíceis dos clientes que mais marcamos a vida de um cliente. Porque é nessa altura que ele sente a necessidade de ter alguém que o apoie, que o ajude, que ele se vai recordar numa próxima situação. E, portanto, quando as coisas correm bem, normal, tranquilo. Aí, tudo bem. Quando há um momento-chave da vida de uma pessoa, a entidade que estiver presente nesse momento vai ser a entidade com certeza que vai ficar marcante. Eu estava aqui a ouvir o Henrique e a pensar numa situação que tive e foi precisamente isso, o facto de sentir que aquela entidade parecia que estava a falar para o vazio. Quando o cliente sente isto, parece que não está ali ninguém, claro. Porque quando é fácil, não é? Quando está tudo bem, mas quando está tudo menos bem, é preciso haver este elemento, sentirmos que está lá mesmo alguém, não é? O elemento humano. Exatamente. E a relação, a proximidade com o cliente. Isso é que vai fazer a diferença. Numa situação, estamos a falar daquilo que quando corre menos bem, se alguém, imagina aqui uma situação, conseguir, no meu caso, tudo certo, chegamos ao crédito, está tudo impecável. Agora chegamos aqui a uma fase da minha vida, deixei de conseguir pagar a prestação. Como é que estas situações são geridas? Mais uma vez aqui o elemento humano, não é? Porque o elemento humano, sim. Como é que fazemos aqui este equilíbrio entre, olha... Eu provavelmente recuaria um bocadinho atrás no tempo, que é aquele período que antecede a entrada em incumprimento. Pode chegar a um momento onde não consegue pagar, falhou o pagamento da prestação e entrou em incumprimento. Eu diria que é bastante importante a prevenção desse incumprimento e talvez aqui destacasse alguns aspectos, nomeadamente as instituições de crédito, todos nós nesta atividade estão obrigadas a implementar um plano de ação para a prevenção do risco de incumprimento. E há aqui alguns aspectos que também é importante acrescentar a isto. Primeiro, durante a vigência de um contrato de crédito, o cliente deve atuar de uma forma também prudente e quando perceber que por alguma razão, desemprego, doença, sente comprometida a sua capacidade de pagar o encargo mensal que tem com o crédito, deve prontamente dirigir-se à instituição para prestar essa informação. Por outro lado, as instituições, obviamente, reagirão e darão todo o apoio ao cliente, perante essa dificuldade, mas também proativamente devem mensalmente realizar um conjunto de diligências para perceber se um cliente pode estar a enfrentar dificuldades. A concretização desta iniciativa de ir perante uma instituição de crédito e dizer eu estou com dificuldade é uma atitude difícil no consumidor assumir. Constrangimento, e, portanto, não é? Exatamente, o constrangimento, alguma vergonha. Certo. E há uma tendência para adiar até que se atinja o incumprimento. Aquilo que sugeria é o oposto. Prontamente dirigir-se à instituição de crédito. Teremos todo o interesse, obviamente, em explicar ao cliente o que é este quadro, chamado PARI, Plano de Ação para o Risco de Incumprimento. No âmbito deste procedimento, quando de facto existem indícios de risco de incumprimento, ou porque o cliente os manifestou, ou porque a instituição detectou que há ali uma possibilidade de se falhar o pagamento da prestação do crédito, então há um conjunto de soluções que podem ser colocadas ao cliente, como aliás o Henrique referiu antes. É importante começar desde logo na interação com o cliente por reavaliar a sua capacidade financeira, se ela foi de facto afetada de forma definitiva ou é algo temporário. Imprevisto. E perante esta situação, admitindo que o cliente tem capacidade financeira, mas está a passar por uma dificuldade temporária, há um conjunto de soluções que podem ser apresentadas e que resultarão numa alteração, eventualmente, ao contrato de crédito. Como o Henrique também já referiu, o alargamento do prazo do empréstimo, permitindo reduzir o valor da prestação, a fixação de um período de carência, um período durante o qual o cliente deixa de pagar a sua prestação, seja só capital ou capital e juros, e falou-se muito das moratórias na altura da Covid, portanto é algo similar. O diferimento de uma parte de capital, não paga agora, pagará mais tarde, quando retomar uma situação normal para o agregado, e eventualmente a redução da taxa de juros que é aplicável no contrato de crédito. Neste processo,
o cliente beneficia de um conjunto de direitos, nomeadamente a impossibilidade das instituições de crédito cobrarem qualquer tipo de comissão ou despesa enquanto estão a fazer esta negociação ou quando fazem e quando efetivam esta alteração ao contrato de crédito do consumidor, por dificuldade. Depois do cliente, obviamente, esta situação pode resolver-se e prevenir-se o incumprimento ou chegar ao ponto que a Sofia referiu na sua pergunta, que é não houve forma de evitar o incumprimento e falhei o pagamento da prestação. Aqui também há um quadro, há um procedimento definido, tem outro nome, que é o PERSI, que é um procedimento extrajudicial para regularizar as situações de incumprimento. O que é que significa, só aqui para essa sigla? Sim. É precisamente aquilo que lhe referi, procedimento extrajudicial para regularização de situações de incumprimento. O cliente não pagou, está em incumprimento, o que é que fazemos? Aqui a instituição é obrigada a contactar o cliente e prestar-lhe um conjunto de informação. O cliente deve responder apresentando todas as informações e documentos que permitam à instituição financeira reavaliar a situação do cliente, reavaliar a sua capacidade financeira e, em função disso, com prazos que estão definidos, apresentar ao cliente também soluções para renegociar a sua dívida, para reestruturar, sempre com um propósito comum, que é admitindo o cliente continua a ter a vontade de pagar o seu crédito e a instituição quer ver o crédito também redefinido em termos que lhe permitam retomar o bom pagamento das suas prestações. Isto inclui algumas das coisas que referi, como o alargamento de prazo, a fixação de período de carência, a redução de taxa de juro, mas pode também implicar a celebração de um novo contrato. No fundo, um novo empréstimo que pretende refinanciar a dívida existente. Eu acrescentaria um aspecto, antes de passar aqui a palavra ao Henrique, salientar que um cliente de uma instituição financeira dispõe de uma rede de apoio ao cliente bancário. É um aspecto importante, o portal do cliente bancário dá toda a informação. O cliente bancário, quando sente dificuldades, ou antes do incumprimento, ou já depois de ter falhado o pagamento da prestação, pode recorrer gratuitamente a um conjunto de entidades por todo o país que apoiarão o cliente bancário no sentido de obter as informações necessárias e, eventualmente, apoiá-lo também na negociação com as instituições financeiras. Sim, já sei. Acho que isto é particularmente valioso e é uma particularidade aqui do nosso mercado em Portugal. E sugiro vivamente o recurso a esta rede de apoio ao cliente bancário quando o cliente, até por uma questão de literacia financeira, como o Henrique referiu, tem mais dificuldade em lidar com todo este processo, em perceber a informação, em perceber a renegociação que está a ser feita no seu contrato de crédito. Muito bem. Uma resposta super completíssima. Eu já não tenho muito para dizer, Sofia, portanto, podemos quase passar para a próxima. Sim, é mesmo mais vale. A questão aqui, o que referiu aqui um ponto que é, há aqui duas fases diferentes, não é? É precisamente isso que eu ia referir. Pronto, que é quando a pessoa não se apercebe, ou, enfim, não sei como, mas pode acontecer uma situação imprevista, não é? Sei lá, perder o emprego. Eu acho que era essa parte que eu ia realmente pegar um bocadinho. Os pontos, não é? Que eu diria que o processo de recuperação de crédito de um cliente podemos pensar nele em dois momentos diferentes. E ambos são muito importantes. O primeiro é realmente antes de haver incumprimento efetivo. E neste período, lá está como o Hugo disse, existem determinados sinais, existe uma avaliação que é feita de forma regular pelas instituições financeiras, devem fazê-lo, para antecipar qualquer questão relacionada com uma dificuldade financeira de um cliente, que possa levar a um incumprimento. E, portanto, conseguindo antecipar essa situação, abordando o cliente, mostrando aquilo que são as alternativas, aferindo se realmente esta avaliação está correta ou não, e encontrar alguma solução para que o cliente não entre efetivamente em incumprimento. Porque a verdade é esta, quando um cliente entra em incumprimento, das duas uma, ou é um cliente que tem uma situação difícil de vida, perdeu o emprego, algo deste género, portanto, algo que ele não domina totalmente, existe depois um incumprimento, que é um incumprimento que eu diria quase a roçar um bocadinho uma fraude. Portanto, é um cliente que pura e simplesmente não quer pagar. E aí, obviamente, vai ser muito difícil fazer esta mesma gestão. Quando chegamos a essa detecção, obviamente, o processo é um processo diferente. Portanto, estamos a falar de um cliente que quer pagar, mas não tem essa possibilidade. E, portanto, esse cliente merece ser ajudado. Eu diria que é isto, a frase-chave é mesmo esta.
E, portanto, os bancos têm, obviamente, algumas ferramentas, todas aquelas que o Hugo já referiu, para conseguir encontrar uma solução para ajudar um cliente. Até porque, e este é um ponto importante, e estamos a falar na questão dos clientes terem o conhecimento, ou um conhecimento mais profundo daquilo que são as suas responsabilidades num processo de crédito, que pode ser por via de entidades externas que possam ajudar um cliente em dificuldades, pode ser com ações que vão sendo dadas de formação ou disponibilizar formação de literacia financeira para o cliente ter disponível e poder perceber um pouco quais é que são as ferramentas que têm à sua disponibilidade para poder ou não abordar as entidades bancárias à procura dessa solução. Porque a forma como isto é feito e o momento em que é feito pode colocar em causa o histórico do cliente, não só naquela instituição bancária, mas em todo o sistema bancário. E ter um cliente que antes de entrar em cumprimento é ajudado e consegue ultrapassar essa situação, é um cliente que potencialmente no futuro continuará a ter acesso a crédito. Exatamente. Okay? Se for um cliente, já naquela tal segunda fase, que é um cliente que já entrou em cumprimento, tanto que não houve esta primeira interação e está num processo já de recuperação com incumprimento efetivo, as medidas, lá está, não quer dizer que seja irrecuperável, pode-se tentar encontrar soluções, formas de ajudar o cliente como o inicial, mas vai ter um impacto maior em termos daquilo que é o histórico do cliente. E esse cliente, se calhar, do futuro vai ter mais dificuldade em conseguir aceder crédito. E, portanto, é muito importante que os clientes percebam e tenham esta consciência de que, mesmo para eles, pensar numa lógica futura, é muito importante esta frontalidade e esta capacidade de dialogar com os seus bancos, e muitas vezes é os seus bancos, porque não é só numa entidade, normalmente um cliente quando incumpre, a não ser que seja uma situação muito pontual, quando começa a incumprir com uma entidade, normalmente os restantes responsabilidades vão por arrasto. Portanto, é importante ter a capacidade de comunicar com os bancos que têm responsabilidades do cliente para encontrar as melhores soluções, porque, como eu disse, coloca muito em causa depois o futuro em termos daquilo que é a capacidade de aceder a crédito. Obrigada aos dois pelo vosso tempo, pela generosidade da partilha. Muitos parabéns. Obrigado. Um abraço a todas as pessoas que compõem a 321 Crédito e a Credibom. Para mim foi aqui uma honra estar convosco. Quanto a nós, pessoas queridas, voltamos na próxima semana. Voltem connosco, aproveitem e partilhem este conteúdo com as vossas empresas, com os vossos amigos. Está aqui informação muito importante. Espero que tenham tirado muitas notas e que voltem na próxima semana. Beijinho a todos e até lá.